Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Caruso do Alegria Alquímica e da Humorizar. Esse daqui é um dos primeiros programas que a gente grava. Eu já estou aqui com a minha amiga Jenny Reis para a gente falar um pouquinho sobre um tema que, principalmente para as mulheres, mas para os homens também, acho que vai ser bem interessante, que a gente vai falar como é que é a vida depois dos 50. Depois dos 50. Tudo bem, Geni? Tudo bem, bom dia a todos. Tudo ótimo. Primeiro, obrigado por você ter vindo aqui para a gente poder gravar, né, esse primeiro programa, né, na verdade. E a ideia é a gente, né, bater esse papo para a gente falar um pouquinho como é que é a vida depois dos 50, né? Eu já passei dos 50, Jenny também está para os 50. Você pode ver como a gente está bem, a gente está super bem, bonitos, né, energizados, né? E aí eu queria começar um pouquinho assim, até chegar nos 50 tem uma história, né? Até chegar aos 50 é uma história. E o que você me contou um pouquinho nos bastidores é que você foi mãe muito nova. E eu queria que você contasse um pouquinho para a galera, né, assim, como é que foi esse negócio de repente, que assim, tem algumas mulheres que provavelmente também devem ter passado por essa situação, né, mas em ter idade, ter um filho, né? Sim, eu fui mãe aos 14 anos. Meu filho nasceu, eu ainda estava com 14, ele nasceu em abril, eu fiz 15 em maio. Foi uma experiência incrível, mas eu não sabia muito da vida, né? Porque uma menina de 14 anos é muito imatura. Na época você até acha que sabe o que está fazendo, o que está acontecendo na sua vida, mas não. Mas foi incrível, porque acho que tudo tem um porquê. Hoje tenho 4 filhos homens, já todos adultos, estabilizados e casados, e eu sigo a minha vida. Muito bom. Né? E assim, agora uma coisa que é legal falar é que assim, não é que foi uma gravidez sem querer. Na verdade, você tinha um namorado que depois veio a ser seu marido. Né? Então, eu me casei, né, com 14 anos, tive 4 filhos, tive o mais velho com 14 anos, gêmeos com 16, e meu caçula com 21. Fiquei casada há 24 anos. Infelizmente, houve um ocorrido uma fatalidade. Fiquei viúva aos 37. Mas nunca desisti de viver. Lógico que caí, sofri muito, porque foi um baque. A gente não espera isso da vida. Você não casa com alguém achando que vai se divorciar ou ficar viúva. Mas a vida nos ensina a ficar cada dia mais fortes, né? E não desistir nunca. Agora, o interessante, né, assim, quando você fala, aos 14 você teve o seu primeiro filho, né, que é o Cledson. E aos 16, quer dizer, não teve aquela coisa, vamos esperar ganhar maturidade dos 18, não, já com 16 teve gêmeos, né, então assim, tem que ter muita coragem, né, e ao mesmo tempo, tá, como você falou, né, tá preparada para isso. Agora, uma pergunta que sempre ficou aqui na minha cabeça, né, como foi com os seus pais, né, quando você ficou grávida, como é que foi a reação deles? Porque para o papo que a gente vai levar, é importante, assim, provavelmente podem ter pessoas que vão assistir, que elas tenham filhos adolescentes que vivem isso, e assim, o mais importante é como que os pais lidam com uma situação como essa. Como é que foi que seus pais, eles encararam essa situação? Então, meus pais não tinham um diálogo muito aberto comigo sobre sexualidade, sobre namorar, o que você pode, o que você não pode. Eu era nem sobre quando eu fiquei menstruada com 12 anos, eu não sabia o que era. Minha mãe nunca sentou e nunca dialogou. Ela era de uma outra geração, já me teve com 50 anos, até entendo, tudo bem. Mas meu pai ficou em choque. Ele ficou, né? Ele já faleceu, mas eu era caçula dele. E ele chorou 2 noites seguidas. Eu ouvia os gemidos dele. E aquilo me incomodou muito, porque eu era extremamente apaixonada pelo meu pai. A minha mãe foi rude. Não me bateu porque meu pai não deixou, mas foi, não, tem que casar, tem que assumir, você vai ter esse filho. O meu pai não. Mesmo sofrendo, que eu vi que ela sofreu também, mas ele demonstrou mais o sofrimento. Chegou em mim e falou assim, você o ama? Porque ele, lógico, o meu namorado me pediu em casamento para os meus pais. Eu falei, amo. Estava apaixonada, obviamente. Daí meu pai falou assim, porque se não for por amor, se não for para ser legal, eu assumo o seu filho. Eu já criei 8 filhos e crio esse. Não quero que você case por estar grávida.
E aquilo me acalentou muito, saber que eu poderia contar com ele, né? Nossa, que legal. Com o amor dele. A minha mãe, eu entendo ela hoje, né? Estando mais madura, mas foi bem radical. Agora, quando o Gladson veio à luz, como é que foi a reação dos seus pais? Ah, daí foi tudo lindo, né? Quando olha aquela criança linda, dada de Deus, um presente de Deus ali nos seus braços, mudou. Minha mãe era apaixonada nele, o neto, ela adorava ficar com ele. Foi muito bacana. Minha sogra também, meu sogro eram pessoas excelentes. Tenho uma gratidão, um amor por eles, porque eles me acolheram como filha. Que legal. E olha só, então, a sua mãe te teve, você é a caçula de 8 ao todo, né? Então, tua mãe te teve com 50 anos. Olha só, hein? A gente está falando 50 a mais. E aí a sua mãe te teve com 50 anos. Aí a filha caçula tem filho com 14. Quer dizer, para ela com certeza foi um choque, mas como a vida é sábia, ela muda essa concepção na hora que a gente tem um rebento, né? Quando tá ali com o neto, né? E quantos netos a sua mãe teve? Você sabe dizer? 14 netos. 14 netos, né? 14 netos. E você hoje tem? Eu tenho 10 netos, 12. Eu tenho um filho que está se relacionando com uma moça que tem duas filhas. Duas também. filhas, Então, e você total, considera como neto? Como netas. Muito bem, mas sanguíneo mesmo você tem 10, né? E aí 12, quer dizer, daqui a pouco você já vai encostar, você vai ultrapassar sua mãe, se bobear. Já. Eu acredito que ainda vai ter mais um, não muito mais, mas mais um neto, sim. Maravilha. Quando você estava com 50 anos, né? A gente acho que a gente é do mesmo ano, né? 65. 65, 64. Eu completo esse ano, se você está assistindo isso em 2023, eu completo 59 anos e a Geni completa depois, em maio, taurina, né? E aí completa 59. Você lembra quando você tinha 50 anos, quantos netos você já tinha? Eu já tinha... Porque o neto mais velho que você tem 23, fez agora, né? O Enzo fez 23, depois tem a Sofia que faz 15 dia 18, a Giovana que faz 15 em abril, depois vem a Duda que faz 14 em julho, depois o Luca que tem 11, o Davi de 8, o Lorenzo de 7, a Malu de 8, as gêmeas, que é a Valentina e a Manuela, que tem 2 anos e meio, e a Lorena e a Lara, uma de 3, uma de 2. Então quer dizer que, né, quando você tinha 50 anos, os que têm 9 anos agora, dali para trás é o que você já tinha. O Davi estava para nascer, que ele é de maio também, nasceu, eu sou do dia 17 de maio, nasceu dia 27 de maio. Você tinha já uns 6 netos, mais ou menos, de 5 a 6 netos. Já tinha 6, 7. 6, 7 netos, por aí. Olha só, então. Sua mãe com 50 anos já tinha algum neto, provavelmente. Já, né? tinha o Rodrigo. Né? E aí nasce o neto da caçula, né? Gente, então assim, a gente olha assim dessa maneira, parece que é uma loucura, né? Mas assim, mas não é, né? E assim, e aí, né, dos 50 anos para frente, nos 50 anos você já estava viúva, você teve algum outro relacionamento também? Você teve algum outro relacionamento também, né? Eu me casei novamente quando eu fiz 49, fomos morar junto. Depois nos casamos. Fiquei mais 10 anos no relacionamento e foi ótimo. Lógico, às vezes nada é para sempre, né? É uma pessoa que eu considero muito, um amigo meu até, hoje em dia a gente consegue ter uma amizade, mas acabou tudo em paz e tem um ano e um mês que eu estou divorciada novamente. Mas valeu a pena, né? Tudo em geral é um aprendizado. Tudo um aprendizado, né? E aí, quer dizer, agora tem essa, assim, nesse ano de 2023, muita coisa aconteceu, né, na virada do ano. Tanto que, assim, eu assisti o seu podcast, né, onde você fala exatamente sobre a virada, né, o momento da borboleta, né, você está no casulo e aí você abre as asas. Como é que é essa virada? Como é que foi essa virada? O que você poderia compartilhar com as mulheres que têm 50 a mais? Assim, aonde que você percebeu que tinha algumas coisas que estavam te amarrando e você precisava virar uma chave? Virar uma chave? Então, eu comecei a perceber que eu
tenho muita sede de vida, eu gosto muito de viver, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de estar em ambientes que me alegram, né? Pessoas positivas que te dão um grau para frente, né? Faço terapia já há 2 anos e com vários amigos que eu tenho, você é um grande amigo, a Valéria Nepp, outra amiga, me falaram de um... do famoso Veiga. Carlos Veiga Júnior, que estiver assistindo aí, você tem parcela aí nessas viradas de chave, não só da Geni, mas minha, da Valéria Neff, que também é uma grande amiga, né, que é terapeuta também, mas assim, eu falo que não é porque você é terapeuta que você não tem as suas questões, né? Eu falo que é que nem vida de dentista, né? O dentista não pode fazer a própria obturação, o médico não pode se auto-operar e o terapeuta também não pode se terapeutizar. A gente precisa dos outros sempre, né? Aí você conheceu o Veiga? Conheci o Veiga, passei com ele, né? Uma sessão de 2 horas, ele te leva com perguntas, uma investigação, eu diria, né? Ele te leva no ponto que você vai se autodescobrindo. Tudo já está lá, ele só dá um norte, né? Você já está nessa virada, mas ele só dá aquele empurrão, te mostra pontuando, né? Daí eu enxerguei que eu estava deixando de viver por conta de o que os outros iam pensar. Passei uma vida toda, mas o que meus filhos vão falar? E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Eu não sabia dizer não para ninguém. Preocupada mais no que os outros poderiam achar ou falar, do que você simplesmente se realizar naquilo que você desejava. Sim, e isso foi libertador para mim. Tá sendo ainda, né? Foi tudo esse ano, tudo que aconteceu. E é libertador você poder ser você. Porque às vezes a gente deixa de ser nós mesmos para agradar os outros, né? Muitas vezes eu fiz isso e não vale a pena. Sabe, você tem que perguntar para você, perguntar para o seu corpo o que você quer, que seja leve e ir. Lógico, não vai dar uma de louca, começar a fazer coisa que tudo tem um limite na vida, né? Sim. Mas ser autêntica, sabe? Porque o mundo tem muita hipocrisia. As pessoas vivem uma coisa que não é e para mostrar que tá bem. E não vale a pena na minha concepção hoje em dia. Eu respeito todo mundo, amo minha família, em primeiro lugar Deus da minha vida, depois me amo e amo minha família, meus filhos, minhas noras, meus netos, mas eu tenho busca por coisas novas para mim, sabe, passar para as mulheres tudo que eu passei e o que eu aprendi com isso, porque o sofrimento, né, nos forja, e eu passei por várias coisas, 1000 vezes, depois namorei uma pessoa que eu achava que era a pessoa da minha vida, faleceu também, da mesma forma, infartou aos 45 anos. E eu ainda olhei para o céu esse dia e falei, Deus, por que comigo? Né? A gente não entende o propósito de Deus. Mas tudo para te forjar e te fazer mais forte a cada dia. E a luta continua. E caio aqui, conheço ali. E sempre acreditei muito no amor. Eu falo que eu acredito em príncipe. Acreditava, né? Hoje em dia eu sei que os príncipes vêm com uns... a mais aí. Bom, a gente estava falando, então você falou que essa questão dos percalços, né, que você teve uma outra relação, que a pessoa veio a falecer também, né, e aí é uma coisa que... a fatalidade. Mas a gente fica se perguntando, como você falou, a gente se pergunta, mas por que comigo, né, Deus? Sempre. Né, e aí, assim, como é que foi, né, viver isso e de novo, né, sair de novo, né... Então, eu comecei a mudar a pergunta para Deus, não por que Deus, para quê? E eu creio que Deus tem um propósito na vida de cada um. E eu teria que passar por aquilo e passar por todas as coisas que eu passo na vida, porque Ele tem algo a mais para mim, entendeu? Eu falo muito, gosto muito de falar do amor de Deus, de Jesus Cristo, eu sou apaixonada por Jesus Cristo. E com isso, você ser luz aqui na terra, sabe? Você passar coisas boas para as pessoas, com suas dores mesmo, ou com o que você vivenciou, você poder ajudar mulheres, homens, que eu converso muito com mulheres do Instagram que me chamam para falar, você é luz, você está me ajudando, você me dá, eu te admiro, você, com a sua história, com suas postagens, você está me dando coragem para me ver melhor, para minha autoestima. Várias mulheres escrevem para mim, mas hoje em dia está acontecendo uma coisa muito interessante. Homens andam escrevendo para mim
como que eu faço, eu estou namorando uma pessoa, me dá um feedback, como eu faço para conquistar o que eu falo. Te pede conselho amoroso. Isso, conselho amoroso. Eu falei, eu era conselheira amorosa para homens. Eu até falei para um sábado, que tem a minha faixa etária de idade, que perdeu o emprego, estava inseguro, porque ele estava se relacionando com uma mulher que já está mais bem estabilizada. Daí eu falei para ele, assim, na minha opinião, que ninguém é dono da verdade, obviamente, mas na minha opinião você tem que ser mais seguro. E comecei a conversar com ele pelo Instagram. Ele falou assim, e ter atitude de homem. Porque não adianta você ficar em cima do muro com esse medo que você tá, se você não passar essa credibilidade para isso. Porque a mulher, pelo menos eu, né, procuro no homem segurança. Mesmo que esse homem não tenha, sei lá, poderes aquisitivos ou está passando por um momento difícil, mas não é isso que define se a pessoa tem o caráter ou não. Para mim, não. Entendeu? Eu não procuro... É que tem muitas pessoas que acham que a segurança, tanto no homem, mais as mulheres no homem, né? Acho que a segurança é o homem que ele tem já uma estabilidade financeira. Não que isso não conte, mas assim, isso é um mote que é quase que certo, que define às vezes a pessoa estar ou não com a pessoa. E aí eu lembro da tua história de novo, né? Nos bastidores, que eu já sei de algumas coisas. Eu lembro de quando você contou exatamente de como foi o início da tua vida com o teu primeiro marido. Sim. Que vocês não tinham nada, tinha, né? Um Fusca e ele vendeu para comprar um guarda-roupa, né? A gente, quando nos casamos, a gente foi morar num quarto e cozinha. Moramos lá 4 anos, depois fui para um outro quarto e cozinha, morou mais 2 anos. Mas tudo ligava o salário mínimo. Mas era um cara lutador, um visionário, que hoje em dia eu vejo que foi um homem totalmente visionário. Mas foi devagarzinho, e um confiando no outro, um andando com o outro, sem neura, sem ficar julgando. Eu acho que o homem tem que ser trabalhador em primeiro lugar, ter sonhos, mas às vezes demora para se concretizar. E a mulher verdadeira, se você ama alguém, você tem que estar do lado. Não sei, aquele um anda na frente, um anda atrás, não, um do lado do outro e caminhar junto para conseguir vencer. Porque ele me dizia isso no final, né? E ele sempre me disse uma frase que eu achei até engraçada, vou te deixar bem, que eu não entendo isso, mas ele era muito orgulhoso, lutou muito, trabalhou muito. Quando ele perdeu o emprego, ele começou com o empurrão da vida mesmo. Ele perdeu o emprego que ele estava, uma sociedade que ele entrou e não deu certo. Daí quando ele se viu sem nada, sem ter o que fazer, ele foi ser vendedor, né? E vendendo para um laboratório farmacêutico, ele começou a crescer na distribuição de medicamento. Ele comprava, como começaram a não entregar os medicamentos que ele vendia por falta de demanda, ele começou a comprar aos poucos e trazer para o nosso apartamentinho, que era pequenininho, de 40 metros. Como não tinha móvel mesmo, não tinha estante, só uma estantezinha, ele começou a armazenar os remédios lá em casa. O primeiro estoque, o primeiro centro de distribuição foi na própria casa. Foi na própria casa. Olha que ótimo. Daí ele vendia e ele mesmo entregava no sábado. Ele fazia entrega, daí ele começou a comprar chupeta, mamadeira no Brás, aqueles almíscar selvagem, e começou a vender. E anos depois, né, com muita luta, se tornou uma das maiores distribuidoras que a gente tem no Brasil, né? E, enfim, mas tudo começou pequenininho. Então, assim, é importante também trazer, não só para os 50 a mais, mas trazer para todas as pessoas, que assim, para algumas pessoas a vida vai acontecer num determinado tempo, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, mas invariavelmente depende do quanto você se dedica e o quanto você persiste em fazer aquilo que realmente eu acredito. te faz feliz. Né? E eu acho que hoje em dia falta, sim, pelas pessoas que eu vejo, né? Falta muito isso. Uma pessoa que começa um relacionamento acreditar na outra. Porque pode que a pessoa não esteja bem financeiramente, mas está numa luta, porque a vida é uma luta. E às vezes o mundo gira, você está bem, cai, e roda, é natural da vida. E a pessoa não pode entrar só querendo que está bem, que hoje em dia tem muito essas brincadeiras até no Instagram. Eu não quero um homem assim, eu sei que é uma sátira. O homem tem que ter 3 casas, o homem tem que trabalhar, o homem tem que pagar o jantar, tudo bem, o homem tem que ser o provedor. Eu fui criada assim também. Mas você tem que também dar um passo de confiança nesse homem para ele poder vir ser.
Eu costumo dizer que uma mulher pode te levar ao fundo do poço ou te levar para o alto da montanha. Sim. E eu não estou dizendo que... Então, assim, o que você falou que tem essa brincadeira, né, nas redes sociais, fala assim, não, o homem tem que ter isso, tem que ter aquilo e tal. E existe esse estigma, assim, né, de que o homem tem, etc. Mas a gente também vive um momento da sociedade em que as mulheres ganharam muita presença, tem muitas mulheres executivas, mulheres em altos cargos de direção das empresas, que elas também são provedodoras. Mas o que eu falo, né, melhor juntar duas riquezas do que ficar você só reclamando que o outro ainda não andou na velocidade. E eu acho que um dos apoios, né, aí eu falando como homem, eu acho que assim é muito importante você ter o apoio moral e você admirar de verdade e não fazer de conta que admira. Não. Porque o fazer de conta ele vai ser vazio. Sim, mano, enganação a si mesmo, né? Você está enganando você e o outro. E na minha opinião não vale a pena. E aí no meio de algumas religiões eu falo que a frase, né, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, aí eu até concordo, porque eu acho que assim, que se realmente você tem admiração pela pessoa, você, é o que você falou, você anda lado a lado, né? Nem atrás, nem na frente, né? E mesmo eu conheço casos próximos de mulheres que se separaram porque o homem não ganhava tanto quanto a mulher. Mas aí eu acho que de repente o amor não era amor, né? Era alguma coisa mais conveniente. Sim. E acontece muito isso, né? Muito, infelizmente, né? E as pessoas hoje em dia estão deixando muito o amor de lado porque tá muito fácil, né? As prateleiras estão muito cheias. Tá descartável, Tá descartável demais. E não luta, porque um relacionamento, quando você começa a perder a admiração, senta e conversa, vai fazer uma terapia de casal junto, procurar Deus, alguém para te dar um norte. Porque é aquela frase que é até bíblica, né? Que a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói. E acontece. Acontece com a gente, já aconteceu comigo, porque você às vezes se perde mesmo, né? Mas tem que procurar ajuda. Na minha opinião, terapia de casal é tudo de bom. Porque a pessoa não fala, e a falta de comunicação vai destruir barreiras em todos os relacionamentos, não só homem e mulher. De amizade, de filhos. De tudo. Tudo. Tem que falar. Você tem que falar o que está passando. Falar o que está acontecendo dentro de você. Igual aconteceu no meu relacionamento passado, quando eu me divorciei. Se eu tivesse falado antes as minhas dores, poderia ter virado uma chave. E ele falar das deles, e nós dois procurarmos junto ajuda médica, ajuda psiquiatra, terapeuta, e dado a mão e tentado mais uma vez. Não, um foi desistindo de um lado, o outro foi desistindo do outro, e quando se viu, passou 2 anos e acabou. Daí chega num ponto que não tem como mais. Que uma mulher, quando ela abre mão, é porque já acabou dentro dela. É verdade. A mulher luta até o final. É aquela coisa, né? Não é você vai dar uma chance para a pessoa, é melhor você se dar uma chance primeiro. Geni, então assim, exatamente nesse ponto, né? Aí você teve uma virada, você começou, como você disse, você falou, eu comecei a perceber que eu não estava vivendo em detrimento de eu me preocupar demais com o que os outros iam achar, o que meus filhos iam falar, etc e tal, né? E existe uma postura que a sociedade, né, padronizada, ela acaba exigindo de um homem ou de uma mulher que já está ali com seus 55, 60 anos. Mas como é que é então esse momento de você virar a chave e você falar assim, não, eu vou viver a vida de forma plena, vou me colocar em primeiro lugar, no sentido de se você não estiver bem, os outros não vão estar bem, né? E como é que foi, assim, o que você aconselharia para uma mulher, mesmo que ela esteja casada, mas que pontos ela valorizar para ela não se deixar simplesmente, né, envelhecer, né? Envelhecer não fisicamente, mas envelhecer de atitudes, de práticas, de ações. Sim, eu acho que em primeiro lugar a mulher tem que se amar. Porque às vezes a gente não se ama, a gente ama mais o outro do que si próprio. Daí aí você se perde. Então se você se amar, se valorizar, começar a perceber as coisas, que demora às vezes. Eu também tive um relacionamento que nossa, a pessoa era tudo pra mim, e você se põe lá pra baixo. Aí não dá. Nem a pessoa vai te valorizar, porque ninguém quer ser curativo de alguém, né? Eu digo sempre É verdade. A pessoa tem que, quando ela vê que você tem uma autoestima alta, que você se ama, se prioriza, se cuida a sua saúde, atividade física, não pra ficar bombado, ficar perfeito, mas
Porque faz bem acordar todo dia e correr numa esteira, ou fazer musculação, ou yoga, ou o que você gostar mais. Correr, né? Tem gente que gosta de correr. Isso faz muito bem para a saúde e para o seu lado emocional também. E aí eu comecei a perceber que eu poderia ir além. Poderia me cuidar mais, me amar mais e começar a conversar com as pessoas. Comecei a fazer cursos. E desabrochar, eu digo assim, acordar para a vida. Daí comecei a usar o meu Instagram como um canal, né? Um canal. E comecei a ver que estava dando certo. Você começou a se expressar, né? Pela rede social. Mostrar, pôr para fora o que estava guardado aqui dentro. Tem muita, eu ainda digo, a minha frase do Instagram é que meus olhos anseiam por coisas que eu ainda não vi. Que eu tenho sede de vida. Eu acredito que pode ir além disso aqui. Não é só acordar, tomar café e trabalhar, voltar para casa. Você tem que ter sonho, né? Tem que sonhar, querer mais da vida. E a lei da ação e da reação, né? Que Sim. Você começou a se expressar e aí de repente, assim, hoje, né, as redes sociais, hoje é o Instagram, no futuro a gente não vai saber se tem outro. Antigamente era o Facebook, quer dizer, antigamente ainda tem Orkut, né? E tem outros ainda, o ICQ, não sei se era esse o nome, mas enfim, o fato é que quando você começou a colocar, a se expressar, e hoje em dia, né, eu falo, ninguém precisa mais de televisão, né? Não. Porque é um canal, aqui é um canal de comunicação, é um canal para a gente contribuir com as pessoas, né? Aqui não existe nenhum cunho comercial, pelo contrário, é para a gente, né, falar da vida real, da vida sem filtros, né? O único filtro que tem aqui é o seu, o filtro de quem está assistindo, né? De como vai filtrar essas informações, né? E a ideia é exatamente assim, quando a gente vai para uma rede social, tá no nome, rede social, tá todo mundo em rede. E aí você estava me contando um pouquinho antes da gente começar as gravações, algumas mensagens de pessoas que, assim, de mulheres que elas têm se inspirado na sua forma de se expressar e elas pedem contato. Pedem contato, pedem conselhos, falam, eu tô com a minha autoestima baixa e vendo você na rede social, eu tô começando a ficar com cada dia melhor e acreditando que todos podem mudar a chave da vida, né? E eu converso com todo mundo que me chama, que eu gosto disso. Daí converso, falo o que tá acontecendo, elas se abrem pra mim, coisas assim que você nem imagina. Nem imagino. Que legal. E isso parece que, pelo que você está me contando, agora a gente indo mais um pouquinho já quase para o final aqui da nossa entrevista, não adianta falar, né, a gente vai chamar a Jenny de novo para cá, mas você me contou que tem essa ideia de você até formatar um evento para trazer essas mulheres mais para perto de você. Como é que é essa ideia? Então, para o ano que vem, né, 2024, uma ideia de fazer pequenas palestras, reuniões, vivenciando a minha história, um bate-papo mesmo. Pode começar com um bate-papo, depois até coisas maiores. Sim. Para dar um start para as pessoas que... Hoje em dia existe muito mentorias, né? Mentorias, mas eu acho que mentoria só por e-book, essas coisas, não. Eu quero além. É o bate-papo mesmo, sentar e conversar, rodas de amigas. Porque uma mulher cura a outra com as suas histórias. Eu estou ajudando ela também, o feedback dela para mim, o que ela fala sobre a vida dela, está me ajudando. Em grupo, então, as histórias elas acabam trazendo a possibilidade de pontos de vista diferentes. Sim. E é o que você está falando, né? Se só no Instagram ou mesmo em outras redes, né, você tem essa resposta das mulheres, quer dizer, elas podendo estar ao vivo e aí realmente tem pessoas que conseguem só de observar se inspirar, mas tem outras que você precisa dar um empurrãozinho, pegar pela mão, né? E eventos curtos, eu penso ano que vem, com parceria de pessoas, a gente pode fazer alguma coisa junto, com outra amiga, porque nada que seja um dia inteiro, coisa assim, de um café da tarde, um café da manhã, um almoço, e quero levar esse projeto adiante. A gente já está dando spoiler, porque aqui no Alegria Alquímica que tem, né, o objetivo de trazer convidados que possam falar de maneira alegre de como que a felicidade ela é viável, que não é uma coisa ilusória, e é claro que cada uma pessoa com as suas questões, sim, mas a ideia também no Alegria Alquímica é que a gente possa trazer isso para eventos maiores para
compartilhar com o maior número de pessoas, porque todo mundo tem o direito natural à alegria. Eu falo que está no DNA, direito DNA. Natural à alegria. É uma escolha também, que às vezes aquele velho papo, você acorda de manhã, bate o dedinho no pé da cama, já xinga, o dia vem, fica tudo ruim, pode notar. Mas como você vai enxergar isso? Bateu, grita, mas fala, é sorte, vai, brinca. Tá bom também. Bom. Vamos. Ô, dedinho sem vergonha, você, hein, tinha que bater agora, aí você tem mais 9 que estão legais, né? Daí você fica dando atenção para aquele que bateu. Nós mesmos temos isso dentro de nós. Como você vai enxergar a vida? É verdade. Tem dia que eu acordo péssima, tem dia que eu choro por solidão. Quem não, né? Quem nunca? Quem nunca? Mas eu tento virar isso. Falo, não, eu tô aqui, aprender a se amar. A estar bem com você mesmo, porque existe uma fuga, o ser humano não quer ficar sozinho, e daí ele começa a sair, fazer, chega, eu não quero mais isso, eu fico bem hoje em dia comigo mesmo, assistindo um filme, conversando comigo mesmo, gravando, pensando o que falar, e começou isso a me fazer bem, eu ter amor por mim, veio à tona que eu posso mostrar isso para as pessoas, cada dia mais. E numa dessas pode aparecer uma pessoa. Sim. É o que espero. Não, né? Muito bom. Gê, pra gente finalizar, qual mensagem que você daria para mulheres e também, quem sabe, para os homens, né? Que você que já está nos seus 50 a mais, com as suas questões, com as suas dúvidas, achando que a vida ela já acabou. O que você daria de mensagem para os nossos espectadores? A minha mensagem de hoje seria: nunca desista do seu sonho, qualquer que seja. Comprar um carro, comprar um apartamentinho na praia e fazer uma viagem curta para Jericoacoara, ou para Itália, ou para Nova York, ou para Atibaia. Cada um na sua proporção, mas não desista. Todos os sonhos podem ser realizados, porque o não já é certeza. Agora o sim é você que vai atrás, é você que busca. Você tem que ter coragem. Coragem é a palavra certa. Não ficar esperando um mesmo da vida, sabe? O morno da vida. E vivendo no automático. Você tem que dar o start e querer mais. E a busca. Às vezes abrir a boca e correr atrás pode mudar toda a história. Isso é na minha opinião, né? Então é isso que eu espero. Tá sempre sonhando e sempre realizando meus sonhos. E seja você mesma, sempre. Não tente usar filtros. Não só do Instagram, não só do celular, mas os filtros da vida. Fingindo, pôr uma máscara que você é isso ou aquilo para agradar as pessoas. Não. Seja você. Seja o leve da vida e daí tudo flui. Tudo vai embora, na minha opinião. É isso aí, galera. Alegria Alquímica nessa primeira entrevista vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários, peça quais temas você gostaria de fazer. Geni, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela tua história e sempre bem-vinda e que dê frutos 2024, né? Você mulher, você homem, que você possa estar presente aí num dos eventos que vão acontecer, com certeza vai ser show de bola. Tudo certo, tudo vai dar certo. Tá bom? Um beijo pra vocês, tchau, até a próxima.